Vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. A minha entrevistada de hoje é Jaxele Gouveia do Carmo, diretora executiva da Salus RH. A Jaxele tem sólida experiência na área de recursos humanos, atua há mais de 15 anos na área, tem 12 anos de vivência no agronegócio, já trabalhou em diversas empresas do segmento, tem formação em psicologia, MBA em gestão de pessoas e gestão empresarial também. E é parceira nossa do programa Morada no Campo. Está toda terça-feira conosco, trazendo uns insights brilhantes, né? Falando muita coisa bacana que te ajuda no dia a dia. E hoje, o tema do nosso bate-papo aqui é sobre Eneagrama. Eneagrama aplicado ao contexto do agronegócio. Jaxele, seja bem-vinda, um prazer falar com você. Olá, muito obrigada. O prazer é meu sempre de estar com você aqui. E obrigada pelo convite para falar dessa ferramenta que, de fato, para mim é transformadora, tem uma história da minha vida aí muito forte. Hoje a gente trabalha com essa ferramenta até por propósito mesmo. Então, é uma honra, Divino Ronaldo. Muito obrigada. Jaxele, o que é esse Eneagrama? Para mim é uma palavra nova, eu ouvi agora recentemente e parece que assim, já é uma coisa que tá no contexto aí do dia a dia. Eneagrama, de fato, ainda é novo, apesar de ser muito antigo. O Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu te afirmo com toda certeza para você, para todos os nossos ouvintes aqui, que é a ferramenta mais poderosa e profunda em se tratando de autoconhecimento. É nova para muitos, mas essa ferramenta já existe há mais de 2.500 anos antes de Cristo. Então, ela foi encontrada, né? É uma sabedoria, então, né? Não é uma ferramenta inventada, né, por nós, seres humanos. Ela foi encontrada ali no Antigo Egito, nas pirâmides, né? A figura do Eneagrama. Isso foi se juntando com a ciência, com a física, com as teorias matemáticas. E aí foi se criando pelos psiquiatras e tudo mais um estudo onde nós podemos, então, entender a nossa personalidade real, verdadeira, por meio dessa ferramenta. Então, de forma resumida, ela é uma figura de 9 pontas, Enea, né, vem de 9, e grama é uma figura. Então, ela é uma mandala de 9 pontas que nos traz características de 9 padrões de perfis diferentes. A gente tem 3 leis sistêmicas e universais dentro dessa mandala, né? Ela é composta por um círculo, ela é composta dentro desse círculo, é um triângulo, então o círculo trabalha a lei da unidade, a lei do todo, a lei universal. A lei do 3, que é representada pelo triângulo, que a gente encontra na natureza, no universo também, por meio de muitas coisas. Por exemplo, na física, a gente encontra que na dualidade a gente não se cria nada, né? Sempre é preciso uma terceira força, uma força neutra, por exemplo, próton, elétron e o neutro, para poder existir uma criação. Na religião, em qualquer que seja a religião, a gente tem 3 forças também, como, por exemplo, para nós mais conhecido aqui, Pai, Filho, Espírito Santo. E assim vai, né? Na energia elétrica, né? Tem positivo, negativo e neutro. Exatamente. Então, se a gente for observar, são várias coisas na natureza, no universo, que representam essa lei, que é a lei da criação. E aí nós temos, para finalizar a mandala, um hexágono, que é uma figura de 7 pontas, que representa a lei do 7. E ela fica mais presente para a gente ainda, que é a lei da evolução. Por exemplo, nas notas musicais, né? A gente tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. São 7 notas musicais. Quer dizer que para por aí? Não. Quando chega na 7ª nota, a gente volta fazendo o Dó novamente, só que já é uma nova oitava. Então, simbolizando a lei do crescimento e a lei da evolução. Nós temos 7 dias da semana, nós temos 7 cores do arco-íris, nós temos... A Lua muda a cada 7 dias, a fase da Lua. E são infinitas as questões que nós temos. Tem os setênios, a cada 7 anos do nosso ciclo de vida, a gente tem mudanças relevantes. O Eneagrama é uma sabedoria que tem muita coisa por trás
E ele se junta aí à teoria das personalidades, onde a gente consegue, então, visualizar de uma forma muito profunda. Divino Ronaldo, por que que nós agimos como agimos? Por que que nós pensamos? Por que que nós sentimos? Uns sentem mais, outros menos. E aí a gente vai se debruçando, então, para autoconhecimento. É uma ferramenta muito poderosa para a gente se conhecer de forma profunda, como talvez nunca tenhamos visto, né? Como nunca tenhamos nos vistos. Retirar as máscaras mesmo, né? O Eneagrama te possibilita retirar todas as máscaras que a gente vai colocando em nós mesmos desde a nossa infância. Jaxele, como é que o Eneagrama pode ser aplicado no contexto do agronegócio, conforme eu falei no título, né, do nosso bate-papo aqui, tanto nas propriedades rurais familiares quanto nas empresas do setor? Tá. Quando a gente trata de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de negócio, estratégias de vendas, né? Nós temos muitos negócios e áreas diferentes conectados conosco. Então, para mim vender, para mim engajar meu time como líder, como empresário, para fazer minha empresa dar resultado, a gente tem que partir do princípio de que cada ser humano é único. Cada pessoa tem uma personalidade diferente. Como eu me conecto com o cliente A ou B ou com o meu colaborador é muito diferente. Não funcionaria se eu comunicasse da mesma forma, tivesse um padrão, pegasse uma teoria, vou fazer um feedback. Eu pegasse o feedback e aplicasse da mesma forma para todos. Ou que eu quisesse vender algo para o meu cliente, tivesse a mesma estratégia de venda para todo o meu público. Não funciona. Então, o Eneagrama ele vai contribuir bastante porque tem uma máxima assim que eu acredito muito que eu só levo o outro até onde eu já fui. Então, não é possível o líder, o empresário, o consultor, ele tentar entender o outro se ele não se entende. Então, o Eneagrama, ele vai contribuir bastante porque ele vai permitir que eu me autoconheça, eu entenda todo o meu funcionamento e a partir daí, a partir do autoconhecimento, eu consigo conhecer e me conectar com o outro. Então, aí vem resultado, aí vem relacionamento e tudo que eu quiser alcançar. Então, ele vai permitir, dentro da ferramenta, como eu me conecto, porque na prática é isso, não é sobre o que eu vou fazer, é sobre como eu vou fazer. Então, ele possibilita a gente ter mais leveza nos resultados onde a gente quer chegar, por meio dessa forma de conexão. Jaxele, quais são os benefícios de se utilizar o Eneagrama para compreender essas diferenças entre as características e aptidões dos colaboradores no agronegócio? Olha, eu diria assim, ninguém sai ileso do Eneagrama. Quem já passou, quem já ouviu falar do Eneagrama, ouviu falar por alguém que fez, ou ele participou de um programa, né, um curso de Eneagrama, para se autoconhecer, e ninguém sai ileso. É, de fato, transformador. Eu conheci o Eneagrama de Divino Ronaldo há 8 anos, e eu estava em um momento, sou líder, gestora há 16 anos, e eu comecei sem autoconhecimento, sem formação específica para gestão, e aí eu tive uma trilha aí de gestão durante muito tempo de uma forma pouco conhecimento. Então, quando eu conheci o Eneagrama, eu estava numa fase cega, que eu ainda não entendia por que as coisas aconteciam. Eu tinha um diagnóstico de 3 neuros de Rio Verde e várias ressonâncias constatando uma enxaqueca com áurea. E essa enxaqueca me provocava fortes dores de cabeça. E eu tomava remédio, tarja preta. E aí até que eu fui procurar um neurocirurgião em Goiânia e quando ele viu os exames tudo, ele falou, já que você não tem enxaqueca. Não tem. Não tem nada físico. E foi quando me despertou, então, assim, o que que acontece? Ele falou, pode ser algo emocional. Então, vai buscar, né? Enfim, me deu várias dicas ali. Foi quando eu conheci o Eneagrama, foi na mesma época. Então, quando você me pergunta de benefícios, eu te digo que para mim, o Eneagrama me curou. Depois que eu conheci o Eneagrama, eu nunca mais tive dores de cabeça, eu não tive mais enxaqueca, que eu nunca tinha, né? Mas eu não tive mais dores de cabeça, eu não tomei mais medicamento. Isso físico, né? E em termos de corporativo, eu estou no mundo corporativo há quase 20 anos,
E hoje as coisas são, diria assim, mais leves, mais fáceis, existe muito mais equilíbrio emocional, equilíbrio em lidar com as pessoas de uma forma geral, mas não foi sempre assim. Por mim, né? Eu era uma líder muito focada em resultados, ainda sou, mas hoje sabendo chegar a esses resultados. Por ter muito foco em resultado, eu tinha uma mentalidade e uma forma de agir muito ágil, muito rápida, direta, objetiva. E isso me fazia perder a conexão com as pessoas. Eu passei mais de 30 anos da minha vida sem chorar. Chorei na minha infância, mas depois que eu me entendi como gente, eu engolia, eu era forte, eu era vista como determinada, como muito forte. E eu enfiava sempre debaixo dos tapetes tudo que ia me acontecendo no âmbito emocional. Quando eu conheci o Enneagrama, eu entendi, eu sempre me via muito como racional e não como emocional. E eu descobri que eu era emocional. E eu, como assim? Bom, com essas descobertas eu fui entendendo e mergulhando no Enneagrama. Então, há 8 anos eu mergulho nisso, faço diversas formações, imersões bem profundas. E aí, quando eu me permitia sentir, a ver quem eu era de verdade, porque o Enneagrama vai permitir a gente a descobrir quem nós somos, aí eu permitia sentir. Eu fui descobrindo a essência de uma Jaque que eu ainda não conhecia. Foi algo assim espetacular, assustador, dói a gente descobrir quem nós somos de verdade, como essas máscaras vai nos poluindo e formando uma personalidade. Mas em termos de resultado, eu imaginava que se eu chorasse eu ia ser visto como fraca, se eu sentisse, né, eu não seria vista aí como forte, os meus resultados seriam prejudicados. Eu sempre estive em ambientes muito masculinos, trabalhando muito com agro, muito nesse ambiente, então eu imaginava que eu precisava ser forte, durona. Só que o que aconteceu foi quando eu me descobri verdadeiramente, os meus resultados transbordaram. Minha qualidade de vida foi outra, o meu relacionamento afetivo em casa, depois eu me permitia ser mãe, tenho 2 filhos, tudo mudou. Então, os benefícios do Enneagrama em resultados do trabalho, a Jaque como líder, a Jaque nos resultados mesmo, até coisas materiais, né, transbordaram. Então, são imensuráveis. Cada um vai ter um resultado diferente, porém, como líder nas relações, em conquistar resultados, nisso, né, de saber conectar com as pessoas para alcançar verdadeiramente o ponto exato para você conseguir sair de onde você está e chegar onde você quer estar, com certeza é um grande passo, uma grande decisão e um grande passo mesmo, assim, para que o Enneagrama te leva, né, para um outro lugar. Você havia falado dos tipos de personalidades do Enneagrama. Quais são as características mais comuns, Jaque, dos profissionais do agronegócio? Por exemplo, existe algum tipo de personalidade que se destaca mais nesse setor? Uhum. Sim, na verdade, em se tratando desse setor, em se tratando de liderança, tem alguns perfis que são mais característicos que a gente encontra mais aí no dia a dia. Tem um perfil que, sim, vou falar 2 que são bem diferentes. Tem um tipo que são pessoas muito organizadas. São pessoas que eles vão buscar fazer gestão pelo controle. São pessoas muito trabalhadoras e muito exigentes. São exigentes consigo mesmo e, consequentemente, eles vão também ser muito exigentes com os outros. E aí, eles vão delegar atividades, mas eles vão continuar estando muito próximos. A gente vê muito isso no agro, quando a gente encontra com um produtor e ele fala assim, as coisas só acontecem quando eu estou lá. As coisas só acontecem quando eu estou por perto. Ninguém consegue entender e perceber. Então eu chego e já vejo, nossa, isso aqui está fora do lugar. Mas você não percebeu? Então ele precisa acompanhar de perto muito as coisas. Então esse é um perfil. Tem outro perfil que a gente vê muito também, que é um perfil controlador. Ele tem uma agilidade. Esse perfil que eu falei primeiro, ele vai ter um pouco mais de qualidade nas coisas e
pode ter um pouco mais de precisão, então ele vai gastar um tempinho a mais para fazer. E tem outro perfil que são os dominadores, são os dominantes, os comandantes, aqueles que não abrem mão de tomar as decisões. Tudo precisa passar por eles. Eles têm assim muita facilidade de assumir o poder, assumir a liderança. São pessoas muito assertivas. Eles falam o que pensam. Vem na cabeça dele, eles já falam. E são muito justiceiros, né? Eles defendem a equipe naquilo que precisa defender. São pessoas muito ágeis também. Eles adoram desafios. Então, sempre que eles tiverem um desafio, missão dada vai ser missão cumprida. Então, esses dois perfis a gente encontra bastante, né? Mas nós somos os 9 perfis. Nós entendemos que, e a gente vê muito isso ali na mandala, né, no Eneagrama, nós temos um pouquinho dos 9 perfis. Então, por exemplo, quando eu falo do tipo 1, a gente chama assim, tipo 1, tipo 2, tipo 3, até o tipo 9. Então, o tipo 1 vão ser aquelas pessoas mais perfeccionistas. O tipo 2 vão ser as pessoas que gostam muito de ajudar, que gostam de ajudar os outros, estão sempre preocupados com o ambiente, com o clima, e aí vai ter dificuldade de dizer não, vai ter dificuldade de concluir as suas tarefas, porque acaba que vai ficar um pouco sobrecarregado. Nós temos o tipo 3, que é o líder, que é o empresário, vencedor, aquela pessoa que vai... Meta é o sobrenome, ele tem meta, ele é orientado a resultado, ele quer sempre encontrar meios e estratégias para chegar onde ele se propôs, e ele sempre vai chegar. Então, são pessoas que não gostam, de fato, de perder o jogo. O tipo 4 é aqueles originais, aquelas pessoas autênticas, né? São pessoas mais intensas, muito sensitivos. Nós temos o tipo 5, que a gente já entra nos mentais, são pessoas planejadoras, são pessoas observadoras, sabem onde está tudo, o que está acontecendo, mas são mais para si, né? Planejam, pensam bastante, são mais orientados à lógica. Aí nós temos os tipos 6, que são os precavidos, são aqueles tipos que vão ter plano A, B, C, D, vão ter plano para tudo, né? Medo que as coisas deem errado, então eles sempre vão planejar com antecedência. O tipo 7 são pessoas que têm muita energia, são alegres, são pessoas que brincam bastante, têm um ótimo network, facilidade de se conectar com pessoas, gostam de happy hours. Os tipo 8, né, que são as pessoas que vão ali assumir a liderança, vão assumir o poder, vão ser mais dominantes. E o tipo 9, que vão prezar pela harmonia do ambiente, vão prezar pela paz, são pessoas apaziguadoras. Então, quando a gente olha desse lugar, olhando para perfis, a gente pensa assim, como eu sou primeiro, porque a primeira coisa é nós entendermos e descobrirmos como nós somos, mas a gente tem que ter a consciência também que quando eu lido com outras pessoas, colaboradores, com o meu time, com os meus clientes, com minha equipe de trabalho, outras áreas, eu tenho que entender, e o Eneagrama traz muito essa consciência da empatia, da compaixão, que eu estou lidando também com pessoas que pode ser algum desses tipos. Então, como que eu lido diferente com essas pessoas, né? Às vezes, o líder é muito impulsivo e muito rápido, e ele tem um colaborador que precisa de um tempo maior para tomar as suas decisões. Ele chega e coloca algo, uma meta, ou ele coloca um desafio para a pessoa resolver em 30 minutos. A pessoa não consegue entregar o resultado. Então, às vezes, nós não conseguimos conectar a performance a melhor performance da pessoa, do meu colaborador, porque eu não entendo como é o perfil dele. E, às vezes, ele não está no lugar certo, ele está numa cadeira que ele não deveria estar. Então, entender esses perfis vai possibilitar a gente a colocar as pessoas no lugar certo. Como que eu vou passar uma comunicação para ela me entregar o melhor resultado? E aí as pessoas vão conseguir. Por que o Eneagrama funciona muito assim? Porque eu vou conseguir entregar o melhor de mim se eu me conhecer, né? Eu vou parar de me cobrar tanto, eu vou ir pelas avenidas necessárias, né? Então, a gente encontra a gente encontra todos os perfis, mas falando de liderança, falando dos empresários, a gente encontra muito esses dois perfis que eu falei primeiro, né? Tipo 8, tipo 3, tipo 1, né? É muito comum da gente encontrar em alta hierarquia, em alta gestão. Você vai ministrar um curso de Eneagrama. Quando vai ser esse curso? Para quem ele é destinado? Como é que as pessoas podem entrar em contato para se inscrever para esse curso?
Nós vamos para a nossa quinta turma, né, em Rio Verde. Será no dia 23 e 24 de junho, né, 8 horas no dia 23 e mais 8 horas durante o dia todo. Para quem sentir, né, no coração que é o momento de dar um passo a mais, de se descobrir, de entender o seu propósito, de ter mais leveza em todos os seus processos, de alcançar uma carreira almejada. Pode nos conectar por meio do nosso Instagram, que é Jaxele Gouveia, que é Salos RH também, ou entrar em contato pelo telefone, que é o 649-9641-5220, que a gente vai ter muito prazer de passar mais informações e te explicar um pouco mais desse mergulho, né, desse grande canal, dessa porta que você vai se abrir aí para esse autoconhecimento. Repete aí o Instagram e repete também o número do telefone, do celular. O nosso celular é o 649-9641-5220. E o Instagram, você pode se conectar pelo Salos RH ou pelo Instagram, pelo meu Instagram, Jaxele Gouveia. Para aqueles líderes do agronegócio que querem fazer o curso, mas ainda estão em dúvida e tal, de que maneira eles podem se beneficiar do conhecimento que o Enneagrama vai trazer para eles e de que forma eles podem aprimorar as suas habilidades de gestão e liderança? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e desde quando eu assumi a liderança de Vinonaldo, eu sempre pesquisei muito. O que tinha naqueles líderes que me inspiravam? E aí eu ia assim, ó, revista, 150 melhores empresas para se trabalhar. Eu ia para LinkedIn, quem eram os líderes mais homenageados, aqueles líderes que se destacavam. Eu ia para aqueles empresários que conseguiam tirar suas empresas do faturamento X e alcançar Y. Eu ia futricando isso. E aí, uma coisa que eu gostei muito foi de ver o que essas pessoas faziam, que tipo de conteúdo elas consumiam, que tipo de curso elas faziam. E outra coisa que eu gosto muito eu gosto muito de ouvir podcast, né? E entender sempre o que esses líderes falam. E aí eu fui entendendo que os grandes headhunters, os grandes caça-talentos de grandes executivos, eles têm algumas perguntas que eles fazem na entrevista que são assim, que me chamaram muita atenção, né? Que é assim, eles não querem saber da parte técnica, até porque se a pessoa chegou ali naquele nível de entrevista, a parte técnica com certeza está ok. Se o empresário está com o seu negócio, ele conhece muito bem do seu negócio, né? Então, a pergunta era assim, a pergunta que eles fazem é o quanto esses líderes, esses gestores estão preparados de forma da inteligência emocional, o quanto eles estão preparados para lidar com desafios. Qual que é a história que eles contam sobre eles mesmos? O que eles pensam sobre eles? Qual é o nível de autoconhecimento que esses líderes, que esses gestores, que esses empresários têm? Hoje o mundo mudou muito e a gente presencia isso na prática, com as novas gerações, com a forma com que a gente se conecta com as pessoas dentro dos nossos negócios. Então, tudo começa pelo autoconhecimento. O conhecimento técnico, ele é show de bola e a gente sabe quando a gente volta lá para a faculdade, para o banquinho da escola, para o ensino médio, aqueles CDFs, aqueles que tiravam as melhores notas, não significam que eles têm mais resultado e têm sucesso hoje. Não significa que eles são os maiores empreendedores, os empresários de sucesso. Mas aqueles que sabem lidar emocionalmente com seus problemas, com situações do dia a dia, com seus colaboradores, esses sim, cada vez mais vão ter um lugar de destaque. Então, em todas as minhas pesquisas, o sucesso, a alta performance, e eu acrescento aqui algo que é o bem-estar, a nossa qualidade de vida, eu não ter que sofrer por um burnout, eu não ter que passar por um estresse ou por uma depressão, não ter que tomar medicamentos, isso vai sair do autoconhecimento.
É só nos conhecendo o nosso funcionamento interno, é que todas essas conexões externas vão acontecer. Então, os benefícios começam por aí, né? Como que eu vou sair desse lugar automático, mecânico, robotizado, para eu ter uma qualidade de vida e resultado de forma leve, saudável, feliz e fazer com que as pessoas ao meu redor também estejam felizes. Jaxele, show de bola. Adorei o assunto, adorei conhecer um pouco mais sobre Enneagrama. Sucesso no curso que você vai ministrar. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Muito obrigado pela parceria. Um grande abraço. Eu que agradeço, obrigada a todos vocês, e a gente fica aí à disposição para quem sentir de conhecer um pouco mais sobre o Enneagrama. Hoje eu conversei com Jaxele Gouveia do Carmo, que é diretora executiva da Salus RH, irá ministrar um curso agora nos dias 23 e 24 de junho sobre Enneagrama. Eu acho que vale muito a pena você conhecer, entender mais, siga a Jaxele lá nas redes sociais dela. Se você gostou dessa nossa prosa, desse nosso bate-papo, deixe um gostei, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.